emoções. Como é uma cidade sem os muros? Você pode agora compreender isso que eu estou falando. Como é uma cidade sem os muros? Então, vamos para esse início, construindo muros, domínio próprio. Em Provérbio, eu trouxe aqui para vocês, capítulo 25 e 28, que uma cidade sem muros é uma cidade que está vulnerável, sem domínio próprio em nossas vidas, como é as nossas vidas. Uma cidade sem muro é como uma casa sem porta, exposta a qualquer invasor, sem proteção contra a tempestade e vulnerável a todo tipo de influência externa. Assim é a vida de quem não tem domínio próprio, aberta a impulsos e às emoções descontroladas e decisões precipitadas. Precisamos entender que uma cidade sem muros, ela fica exposta, não é assim? E o que é expor a nossa vida? Então, o que é domínio próprio? Domínio próprio é a capacidade de controlar impulsos, emoções e comportamento para agir de maneira equilibrada e sábia. Nas Escrituras Sagradas, como parte do Espírito em Gálatas, capítulo 5, versículo do 22 ao 23, que fala sobre uma vida cristã forte e disciplinada. Domínio próprio nos protege contra decisões impulsivas, pensamento negativo, relações destrutivas, influência externa e prejudiciais. Assim, é uma cidade sem muro, que fica exposta a invasores. Uma pessoa sem autocontrole se torna vulnerável aos ataques do mundo. Eu estava aqui refletindo muito sobre essa questão do domínio próprio e conversando com a Letícia, que agora está morando nos Estados Unidos, e foi uma conversa muito boa. Eu falei, Letícia, eu vou montar um slides e realmente está dentro do assunto que eu estou trazendo para o grupo de mulheres. E Deus tem colocado no meu coração, tem falado muito sobre portas, sobre cercas. E nós conversamos sobre isso, que foi ela que puxou o assunto. E algo está sempre ligado ao outro. E hoje, eu ouvindo no Instagram da Elizabeth, psicóloga Elizabeth, ela falou sobre o domínio próprio. E eu já estava com esse slide montado. E eu, sem conversar com ela sobre o que uma vai apresentar. E eu gravei no grupo terapêutico sobre a raiva. E ela fez lá no Instagram falando sobre a raiva sem ver o que eu tinha gravado. Então, o que eu entendo isso? Deus agindo. Nós estamos diante de um movimento espiritual, né, trazendo a palavra de Deus junto com a neurociência. Eu sempre falo que eu tenho a psicologia como um dom que Deus me deu, para que eu possa, através da minha profissão, que eu sou uma profissional, estudei para isso, eu posso ajudar pessoas dentro da minha profissão. Por isso eu, a Elizabeth, outros momentos, a Verli e outras psicólogas, estamos sempre trazendo oportunidade aqui para vocês. Então, o que é um muro de proteção? E como nós podemos nos fortalecer nessa construção? O domínio próprio é necessário construir muros, o quê? Espirituais, emocionais e físicos. Os muros espirituais, como a oração. Oração, o que ela faz? Fortalece essa conexão, né? Essa conexão com Deus e traz paz para a nossa alma. Meditar na palavra de Deus, meditação na palavra. O que vai acontecer? Vai alinhar a nossa mente, né? Todas as redes neurais nossa, com o pensamento verdadeiro e com a verdade que está escrito na palavra de Deus. E ter essa comunhão. Nós vamos cercar, se nós, né, vamos estar em volta de nós, pessoas que edificam
e ajuda a caminhada cristã. Nós temos um exemplo nas Escrituras Sagradas, quando o Senhor Jesus estava no deserto e resistiu à tentação, com o conhecimento da palavra. Lembra o que ele falou? Quando ele foi desafiado, ele falou, não quero tudo isso que você está me oferecendo, porque a palavra de Deus me basta, nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Os muros emocionais. Os muros emocionais estão na nossa autoconsciência. Identificar emoções antes de agir na impulsividade. Identificar as emoções. Eu vou para o campo do pensamento, tá? O pensamento, porque se eu ficar só no campo das emoções, como que eu vou agir? Então, eu vou para a consciência, para os meus pensamentos, daí eu vou agir de forma certa. Eu preciso ter uma autorregulação. Que a autorregulação, nós treinamos técnicas de equilíbrio pelas nossas reações para evitar que nós tomamos algumas decisões precipitadas, sem pensar, usar o impulso e ter essa empatia, compreender que o sentimento de outras pessoas a partir dos nossos sentimentos, porque eu preciso ter empatia primeiro comigo. Como que eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu não posso ver uma pessoa sofrendo isso, aquilo, outro, mas eu me permito ao meu sofrimento, né? E eu quero tirar o outro do sofrimento. Não, eu preciso olhar para o meu sofrimento, para aquilo que eu posso fazer, até onde eu posso alcançar, para alcançar o outro. Eu vou compreender o sentimento das outras pessoas e agir com sabedoria. Percebe? Agir com sabedoria. Uma pessoa que aprende a controlar a raiva, lembra que eu falei sobre a Elizabeth, né, que falou sobre a raiva, e eu gravei também no grupo sobre a raiva. Ela evita conflitos desnecessários e melhora suas relações interpessoais. Precisamos, então, o quê? Muros emocionais, consciência, regulação, empatia. E físico, uso muro físico, sonos adequados, não é mesmo? Descanso, que traz para nós esse autocontrole. Uma boa noite de sono faz com que você tenha um dia produtivo, alimentação saudável, nutrientes essenciais que fortalece a tua estabilidade emocional. A alimentação está muito ligada ao nosso intestino. E o nosso intestino está ligado muito à nossa saúde mental e emocional. A Verli, psicóloga Verli, né, psicóloga terapeuta Verli, né, que é naturopata e psicanalística, ela traz muito isso sobre alimentação saudável. E exercício físico. O exercício físico reduz a ansiedade e melhora o nosso foco. O psicólogo, né, também, Rubens Neves, ele faz a caminhada, ele começa a correr e começa a trazer também para os pacientes isso, exercício físico. E o exercício físico, além de reduzir toda essa ansiedade, o benefício é muito grande para o corpo, para a mente, né? Então, estudos mostram que a prática regular de atividade física melhora a capacidade de tomar decisões e controlar impulso. Então, sono adequado, alimentação saudável e exercício físico. Como que eu posso fazer isso? Você pode dizer, e aí, psicóloga Eliud? Eu não dou conta. Sabe que eu consigo? Consegue. E por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para que você possa assistir 2, 3 vezes e possa compreender que existe estratégia para fortalecer o domínio próprio. Não é bacana isso? As práticas diárias, lembra que eu trago para vocês sempre aqui? Mindfulness, respira, preste atenção na respiração, preste atenção no teu corpo. E é isso. Nós precisamos conectar dia a dia, viver o momento presente. A mulher de ontem não é a mulher
de hoje. A Ililde de ontem não está aqui. Ei, quem está aqui é a mulher de hoje. Então, é viver o seu dia. Tem muitas pessoas que falam, nossa, mas o dia está curto. Já passou o dia, eu nem vi. Se você treinar meditação, momento presente, mindfulness, você vai falar, nossa, esse meu dia rendeu. Percebe? Então, meditação em versículos bíblicos traz para nós sabedoria e paciência. Meditação, exercício físico, respiração, né, que melhora toda essa tensão, excelente. É meditar antes de você falar com Deus, trazer uma conexão de paz, tranquilidade, mandando embora tudo aquilo que não é seu, e você conversar com Deus. É muito produtivo. Então, jejum e oração, para quem gosta de fazer jejum, que sente bem, é importante. Você pode jejuar, não é só de comida, não. Jejua, para de assistir uma TV, filmes, alguma coisa que está tomando o teu tempo para ler as escrituras sagradas. Tem um senhor que eu conheço, que ele trocou o horário dele de almoço na empresa para ler as escrituras sagradas. Percebe? Isso é um jejum. Então, jejum e oração te fortalece nessa disciplina espiritual. Lembra? Ele trocou o horário dele de almoço para ler as escrituras sagradas. E a outra estratégia, evitar distrações, que leva ao descontrole emocional e físico. Muitas vezes nós caímos no mesmo, né? Acabamos não pensando sobre as nossas ações e há uma distração e leva a nós a fazer alguma coisa que não é legal, tanto emocional como físico. Então, o desafio para você que está me ouvindo, escolha um aspecto da sua vida para praticar domínio próprio essa semana. Mas você vai seguir outra semana e outra semana. O cérebro leva a cerca de 21 dias para decorar um hábito. Então, treina um hábito saudável. Como eu falei, né, do jejum, alguma coisa que te faz bem. Pode ser um comportamento, um hábito, ou uma reação emocional. Toda vez que eu olho para aquela reação, que eu uso por impulsividade, eu treino a não fazer mais aquela ação, né? Eu mudo o meu jeito de agir. Daí eu estou treinando realmente uma reação com outro hábito, né? Um outro comportamento. Isso aí é bem importante você se atentar sobre isso. Agora eu quero trazer aqui para você. Imagine um jardim sem cercas. Qualquer animal pode entrar e destruir as plantas. E o vento pode levar a semente para longe. Mas eu já acho que teria que ser um jardim com muros, né? Para a semente ficar por ali. Porque foi uma cerca, às vezes, de um lado, uma brecha grande para o outro, pode ainda sair semente para longe. Então, uma cerca, quando fala aqui, nós pensamos num muro mais fechadinho, forte, né? Para que protege, né? Protege. Então, essa semente pode bater, não leva para longe, e ali elas vão, né, junto com a terra, o movimento produzir. Então, é da mesma forma, né? Os nossos pensamentos e as nossas emoções, que pode ser levado para circunstância externa, sem direção ou propósito. Eu trouxe aqui para vocês também o propósito dos 27 dias, né? 27 dias treinando a mente para um lugar seguro. Só que o propósito 27 não vai só nos 27 dias, né? É propósito. O que eu quero, né, para a minha vida? Qual é o propósito? E segundo a palavra de Deus, né, que Deus entra no nosso propósito. Então, quando nós falamos com Deus, né, e deixamos claro para o Pai Celeste o que queremos, Deus vem nos atender diante desse propósito. Então, em Provérbios 25, ele traz esse alerta para nós sobre o nosso domínio próprio, que é como um muro que protege nossas mentes, coração e espírito. Então, o homem precisa ter
Domínio próprio. A mulher precisa ter domínio próprio. Quando a gente fala homem, inclui sempre a mulher. Mas vamos falar aqui, mulheres preciosas. Como está seu domínio próprio? Construir esses muros significa estabelecer limites saudáveis, cultivar hábitos e fortalecer nossa fé e desenvolver a inteligência emocional para lidar com o desafio. O domínio próprio, esse muro protetor que impede as emoções impossíveis, as influências negativas, as decisões precipitadas, que pode trazer uma desestabilização para a nossa vida. Então, venha proteger sua mente, filtra os pensamentos destrutivos e fortalece a forma disciplinar da sua vida, guarda o teu coração, evitando as coisas que não são bom, que traz o desequilíbrio, promove assim o equilíbrio emocional, fortalece, né, a tua espiritualidade, essa luz que está dentro de você, que vai te ajudar a manter firme na fé, na comunhão com Deus. Assim como uma cidade com muro está protegida contra invasores, assim é a tua vida. Você pode ajudar, através do domínio, a construir barreiras contra tudo que pode te prejudicar a sua jornada. Essa palavra de Deus nos leva à sabedoria, alinhada com o propósito de Deus. Fala os teus desejos de coração, que Deus entra no teu propósito. E ali Deus vai alinhar o propósito dele, que ele já tem escrito para a sua vida. E assim você vai conseguir entrar nesse propósito com fé, com Deus. Porque uma cidade sem muro é como isso. Não tem proteção. É como casa sem porta. Imagina uma casa sem porta ou janela. Qualquer pessoa pode entrar e sair sem permissão. O que eu estou deixando entrar na minha mente? Né? Então, uma casa sem porta, ela vai trazer sujeira, bagunça, até perigo, assalto, não é mesmo? Você imagina uma tua casa aberta? Ou quebrou a porta e você deixar ela aberta o tempo todo? Né? A não ser que é uma casa no condomínio que tem os muros fechando em volta. Mas estou falando uma casa numa rua. Então, realmente, não dá para você sentir que essa casa vai ser protegida com a porta aberta. E o jardim sem cercas? Né? Os animais entram, pisam nas plantas, o vento dá um vendaval, carrega tudo, não tem controle. Qualquer um pode entrar, arrancar, né, as plantações, pode tirar com raiz e tudo. Hoje acontece muito isso, né? As pessoas falam, não, a gente não pode pedir, né, as flores. A gente tem que pegar lá e levar para ela nascer, porque se pedir, então tem umas crenças aí que vocês sabem do que eu estou falando. Então é isso. E um castelo sem porta? Os castelos, além de porta, eles faziam uma cerca de um riacho em volta, né? Uma lagoa, e tinha ainda uma ponte, que alguma coisa eles tiravam aquela ponte que vinha fechar aquela porta para não ser invadido o castelo. Né? Então o castelo, ele tinha essas proteções. Por isso é importante a gente entender, um castelo sem portões não pode proteger seus habitantes dos inimigos. Sem domínio próprio, nós estamos dessa forma. E banco sem cofre? Um banco sem cofre não pode proteger seus tesouros. Então, o domínio próprio, vamos comparar com um cofre que guarda nossos valores. Olha que coisa linda. Os nossos princípios, decisões sábias, impedindo que sejam roubados por emoções passageiras. Um deslize, nós ficamos culpados e às vezes temos prejuízo. Guarde os teus valores nesse cofre. E um navio sem leme, né? Como que é? Vem a correnteza
E o navio vai lá, sem controle e sem direção. Assim é a vida sem domínio próprio, guiada por impulsos, emoções, sem propósito claros. São exemplos para que você possa refletir a importância do autocontrole como um muro de proteção para a sua vida. Então, você, mulher que está me ouvindo, e você, homem que está aqui ouvindo, como está o seu domínio próprio? Você se sente que às vezes está como um castelo sem portas? Tua casa super valiosa. O que é a nossa casa? Nós, não é mesmo? E daí, como que está? Como você está sentindo? Ou você vê nas tuas emoções, tudo que você tem construído todos esses dias, sem estar guardadinho, deixando que qualquer um pode ter acesso, dar opinião e retira de você aquilo que tem um monte de valor e você deixa ir? Como está? E ou a tua vida está lá de um lado para o outro? Como está a direção? Se hoje você está sentindo um pouquinho disso, Deus entra nesse movimento agora para você refletir sobre essa importância de autocontrole como muro de proteção para a sua vida. Isso mesmo. Então nós precisamos entender isso, porque Deus nos deu o quê? Um espírito de quê? De valentia, de coragem, como está segundo Timóteo, né? 1 versículo 7. Timóteo estava num momento lá, sem força, diante de tanta tribulação, de tantas pessoas querendo tomar conta de um povo e que estava Timóteo na direção. E apóstolo Paulo, vendo que Timóteo, muito competente, mas sentindo que ele estava tendo medo, né, que não conseguisse a ter esse domínio sobre aqueles homens, né, que queriam invadir, vamos supor, a sua cidade, o povo que estava ali sobre o domínio do Senhor Jesus Cristo, né, que Timóteo trazia a palavra de Deus. E apóstolo Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, Deus te deu um espírito de coragem, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu te pergunto, quais é a área da sua vida que precisa mais de domínio próprio? O medo é natural, mas quando você deixa que esse medo te atrapalhe, te congela, não é natural. E lembra que Deus deu um espírito forte, de valente, de coragem. Como que você está protegendo a sua mente, o seu coração e espírito? Está de maneira adequada? Como você pode construir muros mais fortes na sua vida? Então busque fortalecer sua vida espiritual e emocional para viver com sabedoria e propósito, protegendo-se contra tudo que possa afastá-la da vontade do Pai Celeste. Então é isso. Essa é a conclusão que eu estou trazendo aqui para você no dia de hoje. Vamos buscar de Deus sabedoria. É muito importante isso. Buscar de Deus sabedoria. Porque a falta da sabedoria não é legal, não é assim? Às vezes falta-nos sabedoria. E essa sabedoria, quem dá para nós? É Deus, quando nós buscamos. Eu não estou falando de conhecimento, de estudo, isso daí, Deus dá o dom para nós buscar, ler muito, conhecimento. Imagina, nós podemos buscar muito mais, mas eu falo da sabedoria, dessa sabedoria de entender que somos corpo, alma, espírito. Às vezes nós estamos tão preocupadas no nosso dia a dia, com o nosso financeiro, que esquecemos que Deus Pai envia do alto providência. E muitas vezes nessa aflição do mundo,
a nossa carne entra numa fadiga, entra no movimento também de estresse, o movimento que são as emoções negativas, da raiva, do medo. E nesse momento, pare tudo. Nesse momento que está vindo uma grande aflição na tua alma, pare, silencia, escuta o que está acontecendo. Quando tem esse silêncio, você está escutando o que está acontecendo, que legal, que bacana. Você vai ouvir a voz que está falando com a tua alma, o Espírito Santo falando com você. E às vezes o Espírito Santo já está falando com você há tempo e você não está entendendo essa voz que vem do Pai Celeste. Mas pare um pouquinho agora e comece a entender por que está ansioso, ansiosas pelas coisas do futuro. Tenha paz hoje, vive o momento e pensa sobre isso. Eu acredito que você já construiu um muro muito bacana em volta. Dá mais uma atenção para esse muro. Que tal você pegar esse muro hoje e fazer algo? Talvez esse muro está um pouquinho sujo, precisa uma limpeza. Seria legal comprar umas tintas coloridas, pintar esse muro. Tem alguma rachadura que você, ao pintar, você vai encobrir aquela rachadura, vai deixar esse muro com muitas cores, um muro bonito, atrativo. Então, convido você para esse muro que já existe, dê vida, traz novidade. Pensa sobre isso. Como está o meu muro? Como está essa minha construção? Vamos junto dar cores a ela? Eu vou dar cor hoje um pouquinho mais no meu muro. Eu vou pintar um pouquinho mais. Eu falando aqui com vocês, eu acredito que eu já estou dando umas pinceladas no meu muro, porque eu estou construindo algo gostoso e bom que eu estou falando com você e eu estou sentindo na minha alma. É os muros do conhecimento e trazendo de Deus a sabedoria. Eu pinto amor junto com toda a prudência e dou as pinceladas na sabedoria. Hoje eu quero para eu essa sabedoria, para o dia de hoje, força, sabedoria. E na minha meditação, eu vou pensar sempre como eu vou fazer melhor o dia de hoje. O meu dia de hoje vai ser produtivo. Quando eu estiver comendo, me alimentar, eu vou sentir o sabor, eu vou mastigar melhor meu alimento, sentir, né, com muita gratidão a Deus por esse alimento. Ao tomar o copo de água, eu vou sentir essa água nutrindo com a energia que vem dos céus. Eu vou sentir em cada célula do meu corpo essa nutrição. Então, todos os líquidos, eu vou sentir isso. E a respiração, o ar puro que entra, oxigênio puro, eu vou sentir o céu aberto, vindo esse ar puro, entrando e indo para todas as células do meu corpo e saindo o ar cinza, o ar que vai lá para o céu formando as nuvens e faz esse ar puro me limpando. Isso é meditação, é mindfulness, viver a atenção plena, viver o dia de hoje. Eu te convido para todo dia pensar sobre isso, sobre você. Você é muito importante. Deus, Ele te conhece. Deus já tem tudo preparado para você. Então te acalma, acalma sua alma, fica em paz, sabe? Creia, exercita essa fé que está em você muito mais. Traz um exercício de fé e sinta que você é uma pessoa valiosa, você é uma mulher de valor, você é um homem de valor. E essa missão que Deus te deu é muito importante. E sabe que tudo que você pensa que é sofrimento na terra, nada é comparado ao poder do Pai Celeste,
ao que está reservado para eu e para você. Deus abençoe, ficamos assim, na santa paz de Deus. Até mais.